Olá pessoal, meu nome é Roberta Teruel e retornamos para a segunda parte do vídeo referente ao conteúdo de PSLD. No vídeo anterior, vimos sobre o histórico e o conceito de PSLD, bem como as empresas utilizam para mensurar os valores em sua contabilidade. Nesse vídeo falaremos como realizar as contabilizações necessárias referente aos títulos incobráveis. Falaremos também sobre os aspectos fiscais e as especificidades do setor bancário. Dando continuidade, então, em nosso conteúdo, no vídeo anterior, nós paramos na empresa brasileira SA, em que ela possuía uma conta de PSLD no valor de R$ 3.000, ou seja, havia uma expectativa de não recebimento de R$ 3.000 no período posterior. Dando continuidade, nós, ao verificarmos o andamento durante o ano, o título do senhor Pedro Chaves, que era de valor de R$ 200, tornou-se incobrável. Então, da expectativa de R$ 3.000, até o momento se confirmou que R$ 200 realmente não serão recebidos. Desta forma, como devemos realizar os lançamentos? Nós tínhamos a nossa conta aqui de PSLD, que havia um saldo de R$ 3.000, e a conta de duplicatas a receber de R$ 39.000. Desse modo, ao enxergar que o senhor Pedro não irá pagar os R$ 200, nós vamos baixar R$ 200 da conta de duplicatas a receber, ou seja, esse valor não fará mais parte das expectativas futuras da empresa, em contrapartida na conta redutora de R$ 200. Desse modo, a conta de duplicatas a receber passa a ter um saldo de R$ 38.800, ou seja, a expectativa de que eu receberei esse valor no futuro, e a conta de PSLD passa a ter R$ 2.800. Como vimos anteriormente, esses R$ 200 englobados nos 3.000 já foram reconhecidos nas despesas. Por esse motivo, ele não será lançado na DRE novamente. Aqui temos duas possibilidades ao chegar ao final do ano. Então, no caso da empresa brasileira, ela tem R$ 3.000 de saldo de PSLD, que ela pode reconhecer ao longo do ano. Ao chegar no final do período, pode ter acontecido duas coisas. Os R$ 3.000 ser suficiente para cobrir todas as perdas do período ou faltar valor para cobrir essa diferença. Primeiro, vamos tratar o cenário em que o saldo foi suficiente. Então, ela teve perdas incobráveis durante o ano, mas que não atingiu os R$ 3.000 que eram de expectativa. Desse modo, poderemos trabalhar de duas formas. O primeiro é deixar o saldo na conta, completando adequadamente com o saldo do próximo período, e o segundo é reverter o saldo não utilizado para a conta resultado, sendo que o lançamento do próximo período será realizado de forma integral. As empresas costumam utilizar o primeiro cenário. Contudo, a literatura nos fornece que o melhor a se fazer refere-se ao segundo cenário, porque nós teremos uma representação mais adequada dos resultados daquele período. No primeiro cenário, em que nós iremos complementar a conta de PSLD, como que vai acontecer? Nós temos aqui uma empresa que realizou o reconhecimento dos incobráveis ao longo do período e sobrou R$ 7.200 para complementar o saldo de 2017, por exemplo. Essa empresa possui, para o próximo período, R$ 2.800.000 de contas a receber. E ela estima que ela receber, que desse valor, 1% se tornará incobrável. Ou seja, a provisão necessária para o período de 2017 será de R$ 28.000.
Só que nós já temos 7.200 em conta. Então, qual é o valor que deverá ser lançado na conta de PSLD? Somente a diferença, ou seja, R$ 20.800. Então, vamos para um pequeno exemplo. A empresa X, em 31 de dezembro, tem valores a receber registrados em seu balanço no valor de R$ 60.000. Deve-se, portanto, constituir uma perda estimada de créditos de liquidação duvidosa, ou PSLD. No seu livro Razão, há um saldo remanescente no valor de R$ 1.000 que não será revertido, ou seja, nós precisamos realizar o complemento. O lançamento referente ao próximo ano deverá ser contabilizado à razão de 3% dos créditos sobre risco, o que neste balanço fará a empresa suportar a despesa no valor de... Então, se eu tenho R$ 60.000 de duplicatas a receber e eu preciso reconhecer 3%, 60.000 vezes 3%, as perdas estimadas para o próximo período será de R$ 1.800. Contudo, essa empresa já possui R$ 1.000 no seu livro Razão e ela não vai reverter. Então, nesse cenário, eu preciso fazer o complemento do valor. Se eu já tenho R$ 1.000 e preciso reconhecer R$ 1.800, a resposta adequada será a letra B, R$ 800. E que forma que dá esse lançamento? Eu complemento de forma credora R$ 800 na conta de PSLD, redutora do ativo, e entro de forma de débito na conta despesa PSLD, R$ 800. Agora, se no mesmo cenário a empresa resolve que ela reverterá o saldo e fará o reconhecimento de forma integral no próximo período, como deve ser feita essa contabilização? A empresa possui um saldo de 7.200, então ela vai entrar com um débito na conta de PSLD e com um crédito na conta de reversão de PSLD, que fará parte da conta resultado, o que pode ser reconhecido também como receita eventual. E os R$ 28.000 do próximo período serão reconhecidos de forma integral na conta de PSLD, redutora de ativo. Então, no mesmo exemplo que nós demos anteriormente, se eu tenho R$ 60.000 e tenho que reconhecer 3% de crédito sobre risco, mas dos R$ 1.000 que eu tenho, eu vou revertê-lo, então eu reverto os R$ 1.000 contra a minha conta resultado, qual o valor deve ser reconhecido agora? O valor integral de 1.800, porque os R$ 1.000 eu reconheci lá no período de 2016 e finalizo essa conta. Finalizamos assim as contabilizações de saldo de PSLD existentes no final do exercício. Agora, quando o saldo da PSLD é insuficiente, como a empresa deve proceder? Então, vamos supor que essa empresa reconhece em 31 de dezembro de X6 R$ 20.000 na sua conta de PSLD. Em 31 de maio de X7, ou seja, o período posterior, o cliente, Sr. João, se tornou incobrável no valor de R$ 25.000, um valor superior aos R$ 20.000 que a empresa tinha de expectativa. Então, em 31 de 12 de X6, ela reconhece R$ 20.000 na sua redutora de ativo, PSLD, de forma credora, e lança R$ 20.000 na sua conta de resultados, na conta de despesas com PSLD. Em 31 de maio de 2017, a empresa tem duas opções. Na primeira, ela pode fazer um lançamento de forma direta, ou seja, eu tenho aqui R$ 20.000 de saldo inicial na minha conta de PSLD e eu vou lançar os R$ 20.000 zerando a conta e faço uma baixa de R$ 25.000 na minha conta de duplicatas a receber.
A diferença eu vou lançar na minha conta de resultados, chamada de perdas eventuais. Ou seja, foi uma perda inesperada, uma perda acima das minhas expectativas. A segunda opção, eu realizo um complemento na minha conta de PSLD de R$ 5.000 contra a minha conta de despesas, lá na conta de resultados de R$ 5.000, e realizo a baixa na conta de duplicatas a receber no valor de R$ 25.000. Só reforçando, as empresas tendem a utilizar a primeira opção. Dando continuidade, e se um cliente que já foi considerado incobrável retorna informando que consegue realizar o pagamento da sua dívida ou pelo menos parte dela? O que se fazer? Nós temos exemplos de empresas que já reconheceram alguns clientes como incobráveis, mas que fazem promoções de fim de ano, por exemplo, que se o cliente pagar, ele vai ter desconto de 50%, 60%, e muitos retornam e fazem esses pagamentos. Então, como reconhecer isso nos nossos resultados? Vamos supor que esse reconhecimento, que esse cliente, ele retorna num período posterior ao que foi dado baixa, né? Então, mais de 12 meses depois do que ele foi considerado incobrável. Então, no nosso exemplo aqui, o senhor Pedro, após 12 meses, procurou a empresa e informou que conseguiria pagar R$ 100 da sua dívida, mas que não tinha condições de quitar o restante. Então, como nós realizamos esse lançamento? Nós lançamos um débito no disponível, seja caixa ou seja banco, dependendo da forma que o valor foi recebido, e lançamos contra resultado na linha de receita eventual o mesmo valor. Por quê? Porque era uma receita que não estava na expectativa da empresa de ser recebida. Ela já tinha sido baixada como incobrável, então nós vamos reconhecê-la como uma receita eventual. Então, nesse caso, a contabilização do recebimento de títulos que já haviam sido baixados em períodos anteriores por terem sido considerados incobráveis, causa um aumento do resultado do período? Se é verdadeiro ou falso? Como vimos no slide anterior, é verdadeiro porque eu vou lançar como uma receita eventual e vou aumentar o resultado daquele período. Agora vamos considerar que o cliente que tinha se tornado incobrável retornou no mesmo período, informando que consegue realizar o pagamento de parte de sua dívida. Então, nós continuamos lançando os valores recebidos na conta de disponível, seja na conta caixa ou na conta de banco, e fazemos um lançamento contra a conta de PSLD redutora do ativo, ou seja, retornando esse saldo para as possíveis perdas daquele período. Então, um outro exemplo. Em setembro de X9, a empresa Xandô recebeu R$ 800 de um cliente que havia sido considerado incobrável no exercício anterior, ou seja, X8. Considerando que existia um saldo de R$ 2.000 na conta de PSLD, quais são os lançamentos que a empresa deve efetuar? Ela deve lançar um débito na conta caixa ou banco e creditar a recuperação de crédito ou receita eventual. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos fiscais. Por quê? Porque a legislação fiscal ela não reconhece as despesas com PSLD para efeitos de dedutibilidade fiscal, ou seja, para abatimento do cálculo do imposto de renda. Ela só vai considerar esse abatimento em algumas situações, como, por exemplo, já existe a declaração de insolvência do devedor, ou seja, já foi comprovado que aquele devedor não vai conseguir realizar o seu saldo, o seu pagamento. Ou então, quando os valores estão entre R$ 5.000 e R$ 30.000 sem garantia, ou seja, foi vendido a descoberto, vencidos há mais de um ano. Quando os valores são até R$ 5.000 sem garantia, também vencidos há mais de 6 meses. Haja garantia, foi feita a venda com garantia, mas os valores estão
vencidos há mais de 2 anos e já estão contemplados em processos judiciais, ou já exista a declaração de falência ou concordata do devedor. Então, nesses cenários, a empresa ela pode reconhecer a PSLD para dedutibilidade do imposto de renda. Caso contrário, ela não pode utilizar essa conta para reduzir o pagamento do seu imposto. Chegamos agora no último tópico da nossa videoaula, as especificidades do setor bancário. Isso porque em 1999, o Banco Central implementou a Resolução 2682 e que faz com que as instituições financeiras tenham que se adequar aos novos critérios de constituição das perdas estimadas. E isso acontece da seguinte forma: os riscos de não pagamento das operações de créditos são classificados em 9 níveis, ou também conhecidos como ratings, que variam de AA a H, sendo a AA o menor risco possível de perdas e o H o maior risco possível. No nível AA é considerado uma provisão de 0,5% do valor da operação. E já para o nível H, essa provisão ela é de 100%. Então, os bancos precisam se adequar a esses percentuais e que são diferentes da forma que as IFRS e o CPC determinam. Assim, as instituições financeiras e principalmente os bancos que possuem capital aberto precisam se adequar a 2 procedimentos contábeis para a contabilização da PSLD. Seguir as normas 2682 para atender o Banco Central e também as normas do IFRS, das IFRS para os fins societários. É muito importante que as instituições financeiras estejam atentas a este assunto, visto que a carteira de crédito é o maior ativo e a fonte predominante de receita dessas empresas. Logo, a necessidade de aprofundamento nesse tema. Aqui temos um exemplo dos relatórios do Banco Itaú, como que eles representam para atender as demonstrações para o Banco Central, bem como para os IFRS. Então, aqui eles ainda utilizam o termo provisão para créditos de liquidação duvidosa, mesmo sendo uma demonstração recente, e fala que está relacionada à estimativa das prováveis perdas da carteira de operações deles. E para isso, para realizar as provisões, eles precisam classificar em 2 categorias. E aqui nós vamos ver alguns detalhes. Essa demonstração atende os critérios da IFRS e do CPC. Então, nós temos aqui uma despesa reconhecida na demonstração do resultado. Nós temos os últimos 5 anos aqui, né? Isso, claro, na ordem de milhões de reais. Então, eles têm 20 milhões de reais reconhecidos em 2017. E quando nós vamos verificar com as regras do Bacen, do Banco Central, esse valor ele cai para 19 milhões ao atendimento daquelas contas de rating. Então, percebemos a diferença entre os 2 critérios utilizados. Mas como o Banco Itaú é um banco que é de empresa de capital aberto e tem que atender às regulamentações do Bacen, é necessário que ele publique os seus balanços, as suas demonstrações nos 2 formatos. Finalizamos aqui então a nossa videoaula com o conteúdo de PSLD e aqui estão as principais referências utilizadas nessa videoaula. Do mais, muito obrigada pela atenção, até a próxima.